Então, vamos lá. Hoje a gente vai fundo em Mateus 25, um capítulo que, olha, é um verdadeiro desafio. Ele traz três parábolas super impactantes que falam sobre o fim dos tempos e, mais importante, sobre como a gente deveria viver o nosso hoje. E o capítulo inteiro, na verdade, gira em torno dessa pergunta aqui. É a grande questão, né? Como viver enquanto se espera a volta de Cristo? A boa notícia é que Jesus não deixa a gente no escuro. Ele dá um mapa. Mas, atenção, não é um mapa com datas e horas, não. É um mapa de atitudes, de ações. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, primeira parte da nossa jornada, a espera. A gente vai ver a diferença entre ser prudente e ser, bom, nécio. A primeira pista vem com a parábola das 10 virgens, que foca totalmente na nossa preparação espiritual, por dentro. A questão aqui não é se o noivo vai chegar, mas como a gente vai estar quando ele aparecer. E olha que interessante essa comparação, porque aqui não se trata de quem tem fé e quem não tem. Pensa bem, todas elas estavam esperando o noivo. Todas tinham alguma fé. A grande diferença, o pulo do gato, está na profundidade. As prudentes sacaram que a espera podia ser longa e que uma fé, sabe, superficial, de última hora, não ia dar conta do recado. E aqui está o ponto central de tudo, o azeite. O que ele significa? Bom, ele simboliza essa presença constante do Espírito Santo, uma comunhão real, pessoal com Deus. E o mais importante, isso é algo que não dá para pegar emprestado. Sabe, não dá para pedir um pouquinho para o amigo no último minuto. É algo que se constrói, é fruto de uma vida inteira de relacionamento. É uma responsabilidade de cada um. Muito bem, saindo da preparação interna, agora a gente vai para a missão. Jesus nos leva para a responsabilidade externa com a famosa parábola dos talentos, porque no fim das contas, vigiar não é só ficar parado esperando, envolve trabalho, envolve ação. Agora, para a gente ter uma ideia do peso dessa parábola, dá uma olhada nesse número. Um único talento, um só, valia mais de 18 anos de salário de uma pessoa comum. Pensa nisso, não era troco, não era pouca coisa. Jesus está deixando bem claro que aquilo que ele nos confia tem um valor, assim, imenso. E é claro que esses talentos são muito mais do que dinheiro, né? A gente está falando aqui de tudo que recebemos de Deus, nossos dons, nossas habilidades, os recursos que a gente tem, até o nosso conhecimento do amor dele. A pergunta que essa parábola joga no nosso colo é bem direta. O que a gente está fazendo com tudo isso? Vamos analisar o caso do servo negligente. O problema dele não foi falta de capacidade, não. Foi uma escolha. Olha só a sequência. Ele recebeu o talento, mas aí desconfiou do patrão, enterrou o dom com medo e, no fundo, fugiu da responsabilidade. Ele escolheu ficar no não fede nem cheira, na neutralidade. E na lógica do reino de Deus, isso é um baita fracasso. E aqui a gente chega na grande lição. A graça de Deus exige responsabilidade. Sabe, a fé, para Jesus, tem que ser ativa, tem que estar em movimento. Os dons que a gente recebe não são para ficar guardados debaixo do colchão. São para serem usados, investidos. E a mágica acontece aí. É quando a gente usa que eles se multiplicam. E aí geram mais fé, mais amor e causam um impacto real no mundo. Bom, e isso nos leva direto para a terceira e última parábola, o juízo. A separação entre ovelhas e cabritos. Se a primeira falou de preparação e a segunda de responsabilidade, essa aqui é sobre a prova final, a evidência de uma fé de verdade, o serviço com compaixão. Essa frase de Jesus é o coração de tudo. Ao fazê-la a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O critério do julgamento, percebe? Não é sobre o que a gente diz que crê, mas em como essa crença vira ação, em como a gente trata as outras pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Dá uma olhada nessa lista. Da comida, da bebida, vestir, acolher. O ponto-chave aqui é entender que isso não é uma lista de tarefas para ganhar salvação, tá? Não é um checklist. Na verdade, é o contrário. Essas ações são o resultado natural, a consequência de um coração que já foi transformado pela graça de Deus. É algo tão espontâneo para quem é justo que a pessoa nem se dá conta de que está acumulando pontos. Ela simplesmente faz. Então, para ficar bem claro, a salvação é pela graça. É um presente. Ponto. Mas o amor ao próximo, esse amor que se torna a ação, é a testemunha viva dessa graça. É a prova, o sinal visível de que o presente foi recebido e transformou a pessoa por dentro. E essa tabela aqui amarra tudo de um jeito perfeito. Tá vendo como as três parábolas se conectam? Não são histórias separadas. As 10 virgens falam de preparação constante, os talentos de responsabilidade fiel.
e as ovelhas e cabritos de serviço com compaixão. Juntas, elas formam o retrato completo de uma vida de fé autêntica. Então, chegamos ao final. O que a gente tira de tudo isso? Mateus 25 é um chamado, sabe? Um chamado bem poderoso para uma vida que junta tudo isso. Estar preparado, trabalhar com o que a gente recebeu e amar as pessoas na prática. É, no fundo, um convite para a gente viver hoje, com os olhos na eternidade. No fim das contas, Mateus 25 nos convida a refletir sobre a importância de estar preparado e de viver uma vida de serviço ao próximo. Jesus nos ensina que o reino dos céus é como virgens prudentes que estão sempre prontas para encontrar um noivo, e também como servos que multiplicam os talentos que receberam. E, acima de tudo, ele nos chama a cuidar dos necessitados, porque quando a gente faz isso, estamos servindo ao próprio Cristo. Que a gente possa, então, abrir nossos corações para viver com sabedoria e com amor, sempre de olho nas oportunidades de servir e de compartilhar as bênçãos que recebemos. É assim que a gente se prepara para a vinda do nosso Senhor.